Então, pessoal, hoje a nossa conversa vai basicamente passar por esses seguintes tópicos, né? Antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que é de fato CFD, né? Vamos entender um pouco mais o que é ou o que está por trás dessa tecnologia. Em seguida a gente vai passar basicamente sobre os passos necessários para se executar uma simulação de CFD. Então a gente começa discutindo sobre preparação de geometria e geração de malha. Em seguida, a preparação da simulação numérica e a efetuação de fato numa simulação numérica. Em seguida, a gente conversa sobre pós-processamento e o entendimento de fato da física oriunda daquelas simulações que foram realizadas. E a gente, por último, conversa um pouquinho sobre os pontos fundamentais e fecha aí o nosso bate-papo sobre CFD. Então, CFD, a sigla, né, vem de Computational Fluid Dynamics em inglês, ou então, para nós, em português, Dinâmica dos Fluidos Computacional. E, de fato, essa sigla pode ser usada por uma série de classes distintas de solvers, dependendo da referência que a gente está olhando. Especificamente na nossa conversa de hoje, a gente vai conversar sobre as ferramentas que estão nessa classe de códigos RANs, ou seja, a gente vai conversar sobre ferramentas computacionais que resolvem as equações Navier-Stokes, retendo efeitos de viscosidade e fazendo modelagem da turbulência com modelos do tipo RANs. Mais especificamente sobre modelos de turbulência e modelos RANs, nós vamos conversar em profundidade na próxima live no dia 12 de maio. Então, como a gente conversou na nossa última live, o nosso objetivo é resolver as equações que são equações de governo do nosso problema. Lembre que, como em qualquer outro problema de física, o problema da aerodinâmica computacional consiste simplesmente em resolver as equações que governam aquele problema físico dentro de um certo nível de modelamento. Para nós, em aerodinâmica de aeronaves e aviões, a gente tem basicamente o escoamento contínuo, o fluido newtoniano. As equações de governo são o que a gente chama de equações Navier-Stokes, que, na verdade, sob esse mesmo nome, inclui três princípios físicos. O primeiro deles é o princípio de conservação da massa. O segundo princípio é o princípio da variação da quantidade de movimento, seria diretamente ligado à segunda lei de Newton. E, por fim, a gente tem também a equação da conservação da energia, que é especialmente importante para situações em que o escoamento é compressivo. Bem, o fato é que essas equações Navier-Stokes, elas são equações que têm um nível de complexidade alto e, basicamente, uma das coisas que faz essas equações serem complicadas é o fato de elas envolverem uma série de fenômenos físicos distintos. Além disso, essas equações são altamente não lineares e isso tudo faz com que a solução delas seja um desafio computacional bastante interessante. Então, só para contextualizar um pouco quais são esses fenômenos físicos essenciais envolvidos nas equações Navier-Stokes, a gente vai olhar algumas equações mais representativas de modelos simplificados da física, mas que estão também, de certa forma, com esses fenômenos ou tipos de fenômenos estão também presentes nas equações de Navier-Stokes. Então, quando você tem o que é chamado de um fenômeno elíptico, um exemplo disso seria a transferência de calor em regime permanente em duas dimensões. Então, isso aqui você pode basicamente imaginar o seguinte: você tem, por exemplo, uma chapa metálica, você coloca uma fonte de calor no centro da placa e o calor vai se propagar. Essa propagação acontece em todas as duas direções, no nosso caso, x e y. Basicamente, o que isso quer dizer é que o fluxo de informação nesse tipo de problema acontece nas duas direções. Esse, portanto, é um problema chamado elíptico. Por outro lado, a gente tem alguns outros problemas que são tipicamente parabólicos. Um exemplo de um problema parabólico seria também a condução de calor, agora num regime não estacionário em uma dimensão. Então, nesse caso, o que está acontecendo basicamente é a gente tem a temperatura e o fronte de temperatura vai evoluindo a partir de uma posição inicial, num sistema de condução. E aí o que vai acontecer aqui é que a gente precisa essencialmente de uma condição inicial para o problema. E a partir dessa condição inicial e de condições de contorno, a gente marcha o problema de forma parabólica. Um outro exemplo aí para nós em aerodinâmica que tem a ver com o problema parabólico é o que a gente observa quando usamos um solver de camada limite. Um solver de camada limite, sobre o qual a gente vai conversar em outra oportunidade, é exatamente um problema de marcha parabólico como esse da condução não estacionária de calor. E por último, problemas hiperbólicos são aqueles em que você tem a informação se propagando dentro de uma região específica limitada, como vocês veem aqui na figura, e um exemplo disso seria a equação da onda. Todos esses três fenômenos aqui aparecem embutidos nas equações Navier-Stokes. E isso é importante porque uma vez que a gente use métodos numéricos para resolver essa equação, a gente vai precisar levar em conta métodos que considerem todos esses três tipos de fenômeno físico.
Bom, é claro que essas equações da Navier-Stokes, elas têm algumas soluções analíticas, mas essas soluções analíticas são restritas a situações em que o escoamento é simplificado. Essencialmente, simplificar o escoamento quer dizer, do ponto de vista matemático, que na maioria das vezes a gente está eliminando aqueles termos que são não lineares e que causam problemas na solução. Um exemplo desses casos simples em mecânica dos fluidos para os quais as equações de Navier-Stokes têm, de fato, solução analítica, é o escoamento entre duas placas planas, como vocês podem ver aqui. Existe uma solução desse escoamento que é basicamente uma parábola. E aí a gente consegue resolver esse problema de maneira bastante simplificada. Claro que quando a gente passa por uma geometria mais realista, como aquelas nas quais nós estamos interessados em engenharia aeronáutica, não existe uma solução analítica para esse tipo de equação, de maneira que a gente precisa, então, usar técnicas numéricas, técnicas de aproximação e de modelagem, para que a gente possa extrair a física necessária para o problema que a gente quer investigar. Num caso aqui, no caso aeronáutico comum, a gente tem uma série de fenômenos que são bastante complexos. Por exemplo, a gente tem confluência de esteiras, a gente tem onda de choque, interação da onda de choque com a camada limite. E todos esses fenômenos, a gente tem a própria geração de turbulência, a transição entre o escoamento laminar e turbulento. Todos esses fenômenos exigem um certo nível de modelagem. Bem, em realidade, quando a gente vai fazer uma solução numérica desse tipo de problema, a gente não vai resolver as equações contínuas, as equações diferenciais parciais que eu mostrei agora há pouco. O que a gente vai fazer é usar um sistema de discretização, que eu vou mostrar logo em seguida, e vamos transformar essas equações basicamente num sistema de equações, e aí a gente vai usar técnicas numéricas para se obter a solução desses sistemas de equação. É mais ou menos essa a ideia. E para se passar das equações contínuas, nossas equações originais, para as equações discretizadas, a gente tem uma série de ferramentas ou uma série de métodos numéricos que podem ser usados. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente está interessado numa equação bastante simples, uma equação mais ou menos como essa. Essa equação aqui, claro, ela é muito mais simples do que as equações Navier-Stokes, mas ela serve para nos dar uma ideia inicial dos processos de discretização que a gente vai usar em CFD. Existem basicamente três grandes classes ou três grandes áreas de metodologia que são usadas para discretizar os problemas nos quais estamos interessados. A primeira delas são as diferenças finitas, em que essencialmente a gente vai tratar a nossa equação de governo na forma diferencial e vamos aproximar as derivadas com diferenças finitas. Essas diferenças finitas podem ser centradas, podem ser unilaterais, isso vai depender do esquema numérico do problema que a gente tem ou então da nossa posição dentro de um certo domínio físico. Em seguida, a gente pode também usar uma outra técnica chamada método dos volumes finitos, em que essencialmente o que a gente está fazendo, essencialmente é resolver as equações na forma integral, não mais na forma diferencial como antes. Quando a gente faz isso, basicamente a gente escreve as equações de uma forma que é conservativa, ou seja, respeita os fenômenos canônicos de conservação que estavam enunciados lá nas nossas equações no princípio, e a gente agora então está fazendo uma integração numérica para resolver esse problema. Existe uma série de desafios interessantes em métodos dos volumes finitos, e em geral a gente vai ter informação de fluxos nas faces de um certo elemento, e vai usar uma série de operações de média das propriedades nos centros, por exemplo, dos elementos para se obter a propriedade na face de um certo elemento. Isso é um problema central em métodos dos volumes finitos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Uma outra possibilidade são os métodos dos elementos finitos. Os métodos dos elementos finitos são bastante usados, principalmente em análise estrutural, mas também tem aplicações em CFD. Nesse tipo de método, essencialmente, o que nós vamos fazer é supor uma forma para a solução do escoamento, ou seja, uma forma para cada uma das variáveis de estado que compõem o nosso problema de CFD, e vamos combinar essas formas, que podem ser, por exemplo, combinações de funções trigonométricas, ou de outros tipos de combinações polinomiais, por exemplo. A gente vai combinar essas funções chamadas funções de base através de uma série de coeficientes ou pesos, que estão representados por essa variável w, e a solução vai também envolver a determinação desses pesos que, uma vez combinados com as nossas funções de base, nos dão a solução do processo ou a solução do problema de CFD que a gente está estudando. A gente pode dizer que a grande maioria dos solvers, tanto comerciais quanto open source, de CFD, hoje são baseados nas técnicas de volumes finitos. Muito embora a gente tenha também exemplos
com métodos de elementos finitos, principalmente códigos de alta ordem e também métodos de diferenças finitas. Claro que quando a gente tem um escoamento aeronáutico, basicamente a gente vai ter também geração de turbulência na proximidade da parede. E, portanto, a gente precisa ter alguma maneira de levar em conta esse tipo de fenômeno. Uma das maneiras, claro, é usar modelagem de turbulência para se atacar o problema da geração de turbulência na proximidade da parede. Bem, outro conceito bastante importante na área de CFD, e eu diria que na área de métodos numéricos como um todo, são os conceitos de acurácia e precisão. Muitas vezes a gente usa esses dois conceitos de forma intercambiável, como se eles fossem sinônimos, e na realidade eles são um pouco distintos. Então imagine que você tem um problema de um jogo de dardos, e a primeira série de lançamentos resultou nesse resultado que vocês veem no topo na esquerda. Nesse caso, a gente está longe de acertar o centro, a gente acertou praticamente uma só vez e a gente tem uma grande dispersão dos resultados. Aqui a gente não tem nem acurácia, nem precisão. Agora vamos imaginar um segundo caso, em que nós estamos ainda distantes de acertar o alvo principal, entretanto não temos praticamente nenhuma dispersão, ou então a dispersão é bastante baixa. Nesse caso, a gente tem uma alta precisão, entretanto a acurácia é baixa. Num terceiro exemplo, nós chegamos perto, na maioria ou praticamente na totalidade dos lançamentos, de atingir o alvo central. E nessa situação, a gente tem uma acurácia bastante alta, mas a precisão é pequena porque houve uma certa dispersão. E num caso ideal em que conseguimos as duas coisas, ou seja, tanto acertar o alvo de maneira acurada e também ter uma baixa dispersão, a gente tem alta acurácia, alta precisão, que é o que a gente gostaria de ter praticamente em todos os processos numéricos que a gente estuda. O conceito de acurácia vai aparecer mais algumas vezes na nossa conversa de hoje e também em próximas discussões que a gente vai ter sobre temas relacionados a CFD. Bem, tendo em vista então que a gente conversou um pouquinho sobre o que é de fato CFD e o que dentre todas as classes possíveis de simulações numéricas, o que nós vamos chamar de CFD hoje, a gente pode agora passar para a primeira etapa, que seria geração e correção de geometria e também a geração da malha computacional. Vamos imaginar então que a gente tem uma certa configuração de um certo avião e a gente quer fazer uma simulação específica de CFD sobre aquela configuração. A gente precisa, no primeiro instante, entender bem o tipo de problema que a gente quer tratar e, num segundo instante, a gente tem que entender de todas aquelas características geométricas que fazem parte da nossa geometria. Aqui, por exemplo, vocês podem ver um avião bastante completo, né? A gente tem o conjunto básico asa, fuselagem, empenagem, a gente tem também pilone, nacelle, até alguns detalhes a mais, os próprios FTFs, os suportes dos flaps aparecem aqui. Então a gente precisa entender, para aquela certa simulação, para aquele certo problema físico que nos interessa, quais dessas características geométricas são estritamente necessárias e quais, por outro lado, podem ser deixadas de lado para simplificar a geometria e, portanto, facilitar o nosso processo de geração de malha. Esse é, de fato, a primeira coisa a se pensar. Uma vez que a gente tenha, por exemplo, decidido que nós vamos estudar um problema em que a gente está interessado na aerodinâmica do conjunto asa-fuselagem, no primeiro momento, um estudo inicial, então a gente não precisa nem da empenagem, tanto vertical quanto horizontal, e também não precisamos do conjunto pilono-nacelle. Isso já nos permite simplificar bastante a geometria. Agora vamos imaginar, em cima disso, que o estudo que a gente quer fazer não tem nenhum tipo de ângulo de derrapagem. Se isso for verdade, o escoamento é basicamente simétrico, ainda mais nesse nível de detalhamento em que a gente está estudando aqui, de forma que a gente pode resolver simplesmente uma das metades só da geometria e colocar um plano de simetria para mostrar que, de fato, tudo aquilo que existe de um lado existe de maneira simétrica do outro lado. Repare que da configuração original para essa configuração, nós tivemos um nível alto de simplificação, que é compatível com o estudo que nos interessa no primeiro momento, que é a aerodinâmica do conjunto asa-fuselagem. Quando a gente tiver a geometria definida, é importante a gente tomar também bastante cuidado com com a qualidade, da geometria propriamente dita. Uma das coisas que são importantes, claro, é importante que você tenha uma certa suavidade no contorno. Pode acontecer, por exemplo, no caso de um aerofólio, de você coletar dados do aerofólio da internet, né? Existem vários bancos aí online que disponibilizam pontos de uma série de aerofólios. Você pode, por exemplo, pegar os pontos do aerofólio e aí interpolar aqueles pontos todos para obter a forma de fato do aerofólio. E quando você faz isso, muitas vezes a interpolação se torna ruidosa, principalmente quando você tem vários pontos e está fazendo uma interpolação de ordem mais alta. Isso tudo gera problema, né? Então, claro, o acabamento da superfície em si é bastante importante e também é importante
que a geometria seja estanque, ou seja, que você não tenha buracos através dos quais a tua malha possa simplesmente passar. E isso também é importante, além, claro, da geração da malha, é importante para que o solver possa entender o que é a região interna, por exemplo, a região interna da asa ou a região interna da fuselagem, e o que é a região externa, que é de fato a região que nos interessa no estudo de aerodinâmica. Então, essas são considerações que, uma vez que a gente tenha a geometria, a gente tem que gastar um certo tempo observando que todas elas sejam atendidas para que o processo todo de simulação aconteça de maneira bastante tranquila. Uma vez que a gente tem a geometria simplificada e verificada, como eu mencionei antes, a gente pode então gerar uma malha superficial. A malha superficial, em geral, você pode gerar usando uma série de ferramentas. Existem vários geradores de malha. Alguns deles fazem parte de alguns solvers comerciais, outros são completamente independentes e alguns são também open source. E quando você gerar a malha superficial, é importante também, claro, você verificar a qualidade da malha, principalmente em regiões onde a geometria tem variações mais importantes ou então onde você tem detalhes um pouco maiores. Por exemplo, a região da ponta da asa, que vocês veem aqui, se o tamanho dos elementos não for suficientemente pequeno nessa região, você pode perder a geometria que representa, de fato, a tua ponta de asa. Isso vale para várias outras regiões do domínio. Uma vez que a malha superficial esteja bem determinada, a gente pode usar uma série de algoritmos que estão dentro do gerador de malha que vão expandir essa malha para uma malha volumétrica. Muitas vezes, o que o gerador de malha vai fazer é resolver uma série de equações, por exemplo, equações do tipo hiperbólicas ou equações elípticas, para estruturar a tua malha, quando é o caso de uma malha completamente estruturada, para uma malha volumétrica. Mas o processo, basicamente, numa geometria 3D, vai começar pela geração da malha na superfície. E uma outra coisa que é importante de se levar em conta é a topologia da malha propriamente dita e também o tamanho do domínio físico. Não, vamos imaginar que a gente quer simular o escoamento em torno de um aerofólio. Aqui a gente tem um aerofólio como um NACA 0012, por exemplo, que é um aerofólio bastante padrão. Alguns tipos de topologia para esse aerofólio seriam, por exemplo, uma malha em formato de C, como vocês veem aqui em cima, e aqui vocês veem um zoom na região próxima ao aerofólio, ou então uma malha do tipo O, como vocês veem aqui embaixo. Claro que existem outras topologias possíveis, esses são apenas 2 exemplos, mas uma das coisas que é realmente importante, uma vez que a gente esteja escolhendo a topologia, é o tamanho do domínio. Porque repare o seguinte, quando a gente vai fazer uma simulação do CFD, a gente sempre vai ter condições de contorno. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre condições de contorno mais à frente. Mas uma das ideias que é muito importante é que na região distante do aerofólio, na região do free stream, ou do far field, que vocês estão vendo aqui, a gente basicamente vai ter o que a gente vai impor aqui como condição de contorno é uma condição de um escoamento não perturbado. Então, se a gente, claro, estiver muito próximo do corpo, vamos supor que, por exemplo, essa aqui fosse efetivamente o limite físico da minha malha. A gente sabe que não é, o limite físico da malha é esse aqui. E o aerofólio está lá dentro, ele é um ponto pequeno nessa malha. Mas vamos supor, por um instante, que a minha malha tivesse esse limite físico aqui. Eu estaria dizendo, nesse caso, que nessa pequena distância do aerofólio, uma solução de escoamento não perturbada é verdadeira. E a gente sabe que isso não é realista, principalmente num caso subsônico, como seria o caso do NACA 0012, em que o problema tem predominância de efeitos elípticos e que, portanto, a informação se propaga em todas as direções. Então, a gente precisa de um domínio maior. Não existem números fechados para todos os casos, mas dá para se dizer que, em casos de aerofólios, a maioria das simulações vão usar algo em torno de 100 ou alguma coisa assim de cordas para a distância do domínio. Então, você vai ter uma corda, vamos supor que a tua corda valha 1, que é o mais habitual, a gente vai ter um domínio que vai ter um raio de algo em torno de 100. Claro que isso vai variar, porque eventualmente você vai estar tratando algum outro tipo de física e você vai precisar de um domínio ainda mais amplo ou de fronteiras ainda mais distantes da tua geometria para que você não tenha contaminação dos resultados. Um dos exemplos, dentre outros, que exigem domínios mais amplos são estudos com transição laminar turbulento, sobre as quais nós vamos falar mais em detalhe no dia 12 de maio, em que basicamente, se você tem um domínio pequeno ou um domínio que seria ok para uma simulação toda turbulenta, os erros que são causados pelo fato do domínio não ser tão grande vão contaminar a predição de arrasto e você vai perder um pouco da representatividade do teu resultado. Portanto, é sempre importante a gente ter isso em mente também. Claro que
quando a gente está estudando uma geometria pela primeira vez ou quando a gente está tentando pegar um feeling inicial pelo problema, o mais interessante de fato a se fazer é fazer um estudo de variação de malha, em que você usa uma série de domínios e observa a variação dos resultados em função disso. Você pega um domínio maior, mede os resultados de interesse, vai diminuindo o domínio e observa o comportamento. É um estudo realmente de variação de malha. Em relação aos detalhes da topologia, a gente pode também basicamente classificar as malhas de CFD entre estruturadas, não estruturadas ou híbridas. O que a gente vê aqui na esquerda é o que seria uma malha estruturada e uma malha não estruturada aparecendo na direita. Repare, por outro lado, que apesar de ser um tanto quanto intuitivo o fato que uma malha que tem uma topologia organizada seja estruturada, eventualmente malhas que possam ter essas características que vocês veem aqui, elas podem não necessariamente ser estruturadas, porque a ordenação dos elementos pode ser não estruturada. Então, a gente sempre tem que ter uma certa desconfiança pela simples observação da topologia da malha. Mas, em linhas gerais, malhas estruturadas são malhas que têm uma topologia bastante organizada, uma distribuição de elementos dessa forma, e malhas não estruturadas têm características semelhantes a essa da direita que vocês veem aqui. E existem também malhas híbridas, que basicamente combinam malhas estruturadas e malhas não estruturadas. Basicamente, o que a gente pode pensar é o seguinte: malhas não estruturadas, em geral, elas são muito mais fáceis de se gerar, principalmente quando a geometria é complexa, do que malhas que são estruturadas por natureza. Por outro lado, malhas estruturadas tendem, em geral, a ter uma qualidade melhor e a gente pode afirmar que a representatividade dos resultados de uma malha estruturada vai ser equivalente aos daquele de uma malha não estruturada com um número maior de elementos. Ou seja, com uma malha estruturada você vai conseguir obter resultados tão bons quanto aqueles de uma malha não estruturada que teria mais elementos. Então, existem prós e contras nos dois casos, né? A malha estruturada, claro, é mais difícil de gerar e para geometrias mais complexas a dificuldade aumenta bastante. Existem algumas técnicas de geração de malha estruturada que facilitam a geração desse tipo de topologia quando você tem uma geometria mais complexa. Mas o interessante, de fato, é que você pode combinar essas duas topologias num mesmo problema, como a gente vê aqui nessa figura. Isso aqui é basicamente uma região próximo da junção asa com um plano de simetria de uma asa. Tá? Essa aqui é uma asa Onera M6. E basicamente o que a gente vê aqui a gente vê a malha superficial, a gente vê elementos triangulares que, uma vez no espaço, vão representar volumes tetraédricos. E a gente vê também aqui uma camada de elementos prismáticos que caracterizam uma malha com um certo grau de estruturamento. O interesse de fazer esse tipo de configuração, como vocês veem aqui, é mais ou menos o seguinte: a gente monta uma malha que é não estruturada, a gente se beneficia, portanto, da facilidade e do automatismo que a gente pode ter para gerar essa malha. Por outro lado, ao acrescentar uma região prismática na proximidade da asa, como vocês veem aqui, a gente ataca a região da camada limite, onde efeitos viscosos são relevantes, de uma forma mais suave, com uma malha que tem propriedades melhores. Então, em linhas gerais, o que é interessante é se criar uma camada de prisma que seja tão grande quanto a camada limite na região do bordo de fuga. Por quê? Porque a camada limite vai começar a se desenvolver na linha de estagnação e vai crescer. O crescimento da camada limite vai depender do regime, laminar ou turbulento, e de uma série de outras condições do escoamento. Mas, essencialmente, você consegue estimar, e você pode fazer uma estimativa relativamente conservadora, da espessura da camada limite no bordo de fuga, e aí você pode, então, crescer essa camada de prisma de tal forma que a camada limite esteja toda ela no interior dessa camada de prisma. Isso vai te ajudar a resolver bem essa região do escoamento, que é bastante importante. Quando você tem modelos de turbulência, também é importante você ter uma boa resolução nessa região da parede. Muitos modelos de turbulência têm uma dependência bastante alta da malha nas regiões próximas à parede. Então, isso é bastante importante. Um outro desafio que existe, e esse sim é um desafio bastante interessante, inclusive é um desafio bastante atual, tanto na indústria quanto na academia, é o desafio de você refinar a malha de maneira coerente. Porque observe o seguinte: quando você tem uma geometria complexa, você vai estar interessado em refinar a malha, tanto em regiões da geometria que apresentam algum tipo de complexidade ou algum nível de detalhamento, como eu comentei antes, mas também em regiões da geometria onde existe algum fenômeno físico que é de bastante interesse.
Então, seria, claro, interessante que de antemão você soubesse onde esse fenômeno físico de interesse vai acontecer, e aí você, então, faria o refino da malha especificamente naquela região, porque aí você também não precisa refinar o domínio inteiro e tornar o problema computacionalmente mais caro. Então, exemplos de fenômenos de interesse, né, ao redor dos quais o refinamento de malha seria interessante, são, por exemplo, a presença de uma onda de choque e também, nesse caso do exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, da transição laminar turbulenta. Então, existem alguns tipos de tecnologias hoje que te permitem fazer refino adaptativo de malha. Uma boa parte dos códigos comerciais ainda não tem esse tipo de tecnologia, mas é uma tecnologia bastante interessante em que, basicamente, o processo de geração de malha faz parte do processo de simulação. Então, nesses exemplos aqui na esquerda, a gente começa com uma malha mais grosseira, e à medida que a gente resolve o problema, a gente vai tendo sensores que medem a distribuição de erro na simulação computacional e refinam a malha em posições onde isso é importante. Então, comparando essas duas malhas não estruturadas da esquerda, que é a malha original, com a da direita, que é a malha adaptada e final, a gente observa basicamente um aumento de concentração de elementos na região próxima da parede, o que faz sentido, porque a gente tem a camada limite se desenvolvendo e depois a esteira se desenvolvendo na região de seda do bordo de fuga, e a gente não consegue ver tão bem nessas imagens, mas existe também um refino especial de malha na região onde a transição laminar turbulenta está acontecendo. Então, esse tipo de tecnologia é bastante interessante e te ajuda, de fato, a achar a região que deve ser refinada sem que você precise, de antemão, conhecer onde um certo fenômeno físico está acontecendo. Nem sempre isso é intuitivo de fazer e, portanto, esse tipo de filosofia, na minha visão, vai ganhar bastante espaço aí nos próximos anos. Bem, fora a topologia da malha, as estratégias para se gerar a malha em si, como, por exemplo, o tamanho do domínio que eu comentei antes, é muito importante que a gente preste atenção na qualidade da malha. E existem uma série de métricas para se medir a qualidade de uma malha em CFD. Eu vou comentar alguns deles aqui, e, claro, essa lista não vai ser exaustiva, mas vai servir para dar pelo menos uma ideia inicial do problema. Então, lembra que a malha computacional nada mais é do que a estrutura na qual nós estamos resolvendo as nossas equações discretizadas. Lembre também que em volumes finitos, em geral, a gente vai estar interessado em obter fluxos de algumas propriedades nas faces, e para isso a gente vai usar muitas vezes médias ou combinações dos valores nos centros dos elementos. Então, quando você tem elementos vizinhos que são uniformes, que têm dimensões bastante próximas entre si, você aumenta a qualidade do que quando você tem grandes variações, ou seja, a tua malha não tem uma certa uniformidade, ou ela não é suave como no caso da direita. Quando você tem esse tipo de situação, basicamente todos esses cálculos que se dão na região das faces vão ser bastante prejudicados, porque você tem um centro do elemento aqui, depois você vai ter outro para cá, e isso tudo complica de fato esse processo de média e o processo de cálculo de fluxo que se dá essencialmente nas faces. Da mesma forma, a gente vai ter em algumas situações dentro de um domínio computacional alguns elementos que são bastante alongados, como esse elemento da direita. Então, repare que nesse elemento aqui, a gente vai ter um centro aqui, onde a gente vai estar calculando as propriedades, e depois a gente vai estar usando média ou algum tipo de interpolação para obter as propriedades nas faces, usando o centro desse elemento e o elemento do vizinho. Só que tem uma baita de uma distância entre o centro do elemento e a face, mesma coisa para o elemento do lado. Então, elementos que são altamente alongados, como esse daqui, eles em geral não são muito bons para se ter qualidade de malha. Entretanto, quando a gente tem uma camada de prisma crescendo perto da parede para se captar de maneira adequada a camada limite, muitas vezes vai ser inevitável ter elementos com bastante alongamento. Então aqui a gente tem um alongamento de 16, né? Basicamente o alongamento é a relação entre comprimento e largura. A gente vai ter muitas vezes em malhas aí típicas de CFD elementos com alongamentos da ordem de centenas ou até algumas vezes milhares. E nem sempre vai ser possível contornar esse problema. Basta que a gente esteja atento, entretanto, ao fato que é desejável, quando possível, ter elementos menos alongados. A outra métrica de análise de qualidade de malha é justamente a questão da ortogonalidade, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois elementos, existe uma ortogonalidade entre a face e o plano que define o elemento, e basicamente isso é algo bastante também importante pelos mesmos motivos que eu comentei antes. E, por outro lado, quando a gente tem um nível de ortogonalidade tal que, basicamente, você não vê ortogonalidade, né? Você vê uma face bastante inclinada, isso também é prejudicial para a qualidade da malha como um todo.
E, por fim, a gente tem a questão de elementos que são posicionados de forma oblíqua entre si. Né? Isso é o que se chama em inglês de skewness, em que basicamente você tem os elementos com esses ângulos entre si, eles têm geralmente algum nível de deformação, e da mesma forma isso dificulta o processo numérico para se estimar todas as propriedades nas faces, para se calcular fluxos que são parte integral do processo de volumes finitos. Então a gente tem que também, dentro do possível, evitar esse tipo de situação. Claro que quando você estiver usando um solver, ou melhor, desculpa, um gerador de malha, muitas vezes o gerador de malha vai ter ferramentas para cheque de qualidade. E aí você pode usar essas ferramentas para verificar a qualidade geral da tua malha e, em geral, para observar quais são os elementos que estão causando problema. E aí sim você pode, eventualmente, corrigir aquelas regiões que são problemáticas de maneira individual. Então, tendo isso em mente, a gente pode agora passar para a próxima etapa, que é justamente a preparação de uma simulação e a simulação propriamente dita. Então, a gente nesse momento já temos a geometria tem a qualidade necessária, a gente já gerou uma malha que é compatível também com o nosso problema, e agora a gente precisa entrar de fato no nosso solver, né, seja ele qual for o código de CFD que nós estamos usando, e aí vamos fazer uma série de setagens que são muito importantes. Por exemplo, a gente vai ter que escolher as condições de contorno, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o aerofólio está aqui no meio, né, esse pontinho aqui, o domínio é grande, né? O domínio aqui que vocês podem ver, ele tem provavelmente algo em torno de 500 cordas, e a gente vai ter, nesse caso, por exemplo, a gente vai ter uma condição de far field aqui, e na parede do aerofólio a gente vai ter paredes que são adiabáticas, né? Ou seja, não há fluxo de calor, e a parede é, em geral, uma parede viscosa, né? Ou seja, a gente está atendendo o problema de não deslizamento na parede. Se a gente estivesse usando uma solução do tipo Euler, por exemplo, esse tipo de condição de contorno não faria sentido. Então, para cada problema que a gente estiver estudando, a gente tem que entender quais são as condições de contorno que fazem sentido. Eu mencionei, por exemplo, aquele caso em que a gente estava estudando só a metade da geometria. E nesse caso, a condição de contorno ideal para aquele plano que basicamente separou a geometria no meio é um plano simétrico, né? Uma condição de simetria. Agora, vamos por um outro caso diferente. A gente está estudando uma asa que é enflechada e ela é infinita. Então, uma asa infinita basicamente é uma extrapolação de um caso ideal em que você não tem efeitos de ponta nem de raiz, né? Então, se você tem uma asa que é enflechada e é infinita, você já não pode usar a condição de simetria dos dois lados. Aí você precisa usar uma condição de periodicidade. Então, é sempre importante a gente pensar bem nas condições de contorno. Outras condições que são importantes são condições iniciais. É o próprio modelo de turbulência, né? Você tem que fazer uma boa escolha do modelo de turbulência, levando em conta o tipo de fenômeno que você quer observar. Existem também uma série de outras setagens numéricas que fazem parte do problema. E aí, claro, elas variam muito de código para código, elas variam inclusive com o tipo de solver que você está usando para resolver as equações. Nesse caso específico, quando eu falo em tipo de solver, eu quero dizer a gente está usando um procedimento numérico para fazer as nossas equações serem resolvidas. E esse procedimento numérico pode ser, por exemplo, um método implícito de Newton ou um método quase Newton, pode ser um método de ADI, tem uma série de métodos. E esses métodos todos têm também seus parâmetros de regulagem. E uma vez que a gente decida escolher por um deles, é importante a gente prestar atenção nessas setagens, porque muitas vezes a setagem numérica influencia de maneira agressiva a solução do problema e também ela influencia de maneira direta a possibilidade de se obter ou não uma solução bem convergida. Falando em convergência, né, depois que a gente fizer toda essa setagem numérica dos parâmetros todos e escolher um certo modelo, setar condições iniciais de contorno, a gente vai então submeter a nossa simulação, né, vai basicamente clicar o play. E aí, enquanto a simulação está acontecendo, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Uma delas é observar os resíduos. Então, por resíduo, você pode entender algo mais ou menos assim. A gente tem nossas equações de contorno, a gente vai pegar essas equações de contorno e vamos transferir todos os termos que eventualmente estejam no lado direito para o lado esquerdo. E vamos ter termo do lado esquerdo, portanto, igual a zero. Isso seria algo como vocês estão vendo aqui. Então, R basicamente é um operador que representa as nossas equações de contorno e U é um vetor que inclui todas as nossas variáveis de estado. Por exemplo, no caso aí de simulações RANS, a gente teria aqui as variáveis de quantidade de movimento nas 3 dimensões, teríamos a densidade, teríamos também a energia, e tendo um modelo de turbulência, a gente adiciona também aí as variáveis do modelo de turbulência, que, claro, vão variar em função do modelo de turbulência que a gente está usando.
Como, claro, a gente transferiu todos os termos do lado direito para o lado esquerdo, o nosso interesse é que o que nós estamos computando como resíduo, que isso seja igual a zero. Quando a gente tem um estado tal que os resíduos computados são zero, isso quer dizer basicamente que a gente está satisfazendo as nossas equações na precisão tal que é compatível com o modelo que a gente está usando. Né? Claro que se você estiver usando um modelo que não representa a física que você está estudando, você ter um resíduo igual a zero não quer dizer muita coisa. Mas levando em conta que você está usando um modelo que representa a física ou que retém a física que te interessa, você quer então que o teu processo numérico seja tal que você chegue o mais próximo de zero possível. Repare que no computador zero não é efetivamente zero, né? Zero é um zero máquina, alguma coisa em torno de 10 a menos 14, 10 a menos 16. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, durante o processo de simulação, dar uma olhada nos resíduos. Então, a gente vai olhar, cada uma das equações do governo vai ter o seu resíduo plotado de forma diferente, elas vão evoluir de formas diferentes. E o que a gente espera, em geral, elas apresentem um comportamento descendente, né? Em algum instante, eventualmente, elas vão encontrar um platô, significando que a gente não consegue mais fazer nenhum progresso. E a grande questão daí é observar se isso aqui representa ou não a física que você esperaria. Né? Em geral, para efeitos de engenharia, se você consegue algo em torno de 5 ordens, 6 ordens de convergência, isso é uma coisa bastante boa. Existem alguns modelos, somente alguns modelos novos aí de turbulência, que sabidamente têm grandes problemas em convergência. Né? Uma série de estudos aí mostraram isso. E apesar da convergência ser ruim nesses casos, a física muitas vezes ainda guarda uma representatividade interessante. Então é importante a gente levar isso em conta. E repare o seguinte, quando a gente está conversando sobre resíduos, sobre convergência, sendo que convergência quer dizer que ou você não consegue fazer mais nenhum progresso, ou então que você atingiu um certo nível de resíduo que para você é perto o suficiente de zero. Isso é o que a gente chama de convergência. Né? Mas o que eu queria comentar aqui é que quando você tem um certo problema, né, uma certa geometria, você começa a deixar a malha cada vez mais fina, em geral, a convergência fica mais difícil. Lembre que o que a gente está fazendo, no final das contas, é resolver um grande sistema de equações lineares. E quando a malha aumenta, o sistema de equações lineares tem a dimensão também aumentada e fica cada vez mais difícil fazer as nossas equações chegarem em resíduo igual a zero, ou elas convergirem. Claro que se você usar, por outro lado, uma malha muito grosseira, com poucos elementos, eventualmente a convergência pode acontecer de maneira mais rápida, mas a representatividade da física vai ser perdida. Então existe aí um balanço entre tempo computacional e possibilidade de convergir um problema e entre não se usar uma malha tão grossa a ponto de perder toda a física. A gente precisa encontrar algum lugar no meio que nos dê uma boa representatividade. Isso faz parte do problema. A geração de malha, a observação de como a malha impacta na convergência é algo bastante importante. E como eu comentei agora há pouco, a setagem numérica do solver também impacta bastante o problema de convergência. Eventualmente, as equações têm algum tipo de escala entre si que também afeta bastante o problema de convergência. Então, é algo bastante interessante. Eu acho que a gente deve ver isso como uma coisa positiva, não como uma coisa negativa, e como um ponto de atenção enquanto a gente faz uma certa simulação. E para outra maneira de monitorar a convergência, que não usando os resíduos, como eu comentei há pouco, é você observar algum tipo de propriedade que tem interesse de engenharia. Por exemplo, coeficiente de sustentação ou de arrasto, como vocês veem nessas duas figuras. Então aqui a gente está basicamente monitorando o coeficiente de sustentação em função das interações. Basicamente o que a gente vê é que nas primeiras iterações existe uma variação grande, existe uma região transiente forte, e depois, num dado instante, a variação é muito pequena. E aí, basicamente, do ponto de vista aerodinâmico, para aquela malha, para aquela setagem numérica, o problema está convergido. Mesma coisa o coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto, claro, são números menores em geral, né? A gente também vai ver uma certa fase transiente. Esse solver aqui, que gerou esses resultados, é um solver implícito, do tipo Newton. Esses solvers são conhecidos por ter alguma oscilação transiente nas primeiras iterações, e depois o coeficiente de arrasto essencialmente varia muito pouco. Em muitos casos, quando você tá realmente interessado no arrasto, você vai observar que o teu arrasto varia ali em algo como 0.1 drag count ou 0.05 drag count. E aí você pode basicamente dizer que o teu problema está bem convergido. Repare que você tem tantos outros erros de modelagem, etc., que fazem parte do processo, que essa variação que eu comentei no arrasto, por exemplo, uma grande parte de problemas, pelo menos mais simples, ela em geral faz sentido. Bem, então, vamos levar em conta agora que a gente tem uma simulação que, por um certo critério nosso, convergiu. A gente precisa agora entender, de fato, os resultados, fazer algum tipo de pós-processamento. Repare que muitas vezes o pós-processamento não tem aquela atenção que merecia, né? A gente gera ali os resultados,
obter alguma coisa, algum coeficiente que nos interessa, alguma informação de projeto que nos interessa, e às vezes a gente não dá o devido tempo a observar o que de fato a solução está nos contando. Então eu acho que, vamos supor aquele nosso exemplo inicial, você estava interessado em obter a princípio coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto e coeficiente de momento, que é importante para você calcular a trimagem depois quando você tiver a empenagem, né? Então você obteve esses 3 coeficientes para a tua configuração asa-fuselagem inicial e você dá o trabalho como terminado. Eu acho que é interessante mesmo assim você observar a topologia do escoamento e ver se as coisas fazem sentido. Por exemplo, nesse caso que a gente está vendo aqui, a gente está vendo contornos de coeficiente de fricção. As linhas que você vê aqui são linhas de cisalhamento. E nesse caso, a gente poderia observar alguns fenômenos físicos nesse tipo de figura. Por exemplo, aqui nessa região tem uma onda de choque. A onda de choque ela fica visível pela variação alta na fricção que a gente tem, como a gente vê no contorno, e as próprias linhas de cisalhamento apresentam aqui uma região de escoamento reverso, como vocês estão vendo aqui. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi a onda de choque foi forte o suficiente para descolar o escoamento. A região de escoamento descolado tem uma região de recirculação, né? Repare que quando você tem uma onda de choque, basicamente o teu escoamento ele está passando de uma região de baixa pressão para uma região de pressão estática mais alta. Isso configura um gradiente de pressão adverso, e se esse gradiente de pressão for forte, esse gradiente adverso for forte o suficiente, você descola a camada limite e observa um fenômeno como esse que está aqui. Então, é importante, de certa maneira, que a gente entenda a física que está por trás do nosso problema, para que a gente possa ver se aquela nossa simulação está trazendo algo que de fato faz sentido. Por isso que é sempre muito importante que a gente não use ferramentas CFD como ferramentas black box, né? Que a gente solta uma simulação, depois gera algum resultado, às vezes é até meio bonito, né? Porque é colorido e tal, a gente fica feliz, mas a gente precisa entender de fato se a física que está ali representa aquilo que a gente espera, né? Isso é muito importante. Outra coisa que pode ser interessante é, às vezes, olhar perfis de velocidade numa certa região de escoamento para ver o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, nessa simulação que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma simulação de um escoamento com transição. A gente vai entrar mais em detalhe nisso na próxima live, mas o que é interessante de observar os perfis de velocidade é que, basicamente, nessa região aqui tem uma região de escoamento reverso, existe um certo descolamento. Aí, na região do escoamento separado, há uma transição, né? Então, essa esteira cisalhante, ela transiciona, vira turbulento, e esse escoamento turbulento ele é mais resistente ao descolamento do que o escoamento laminar que antecedia a transição. E, como consequência disso, o escoamento basicamente cola novamente, e a gente vê aqui um perfil que vai ficando achatado com cara de perfil turbulento. Outra coisa que pode ser interessante fazer é plotar a distribuição de algumas propriedades, como, por exemplo, uma distribuição de coeficiente de pressão, como a gente vê aqui. Aqui, nesse caso, a gente tem curvas que são... A gente tem distribuições de coeficiente de pressão que vêm de simulações todas turbulentas, incluindo transição, e a gente compara isso com dados experimentais que, nesse caso, estavam disponíveis. Então, isso é bacana para a gente ver o quão perto a gente está chegando no resultado experimental, claro, sempre entendendo que o resultado experimental também pode ter suas deficiências e também tem as suas hipóteses, né? Então, esse caso aqui é um caso de aerofólio. Dados experimentais de aerofólio tendem a ser complicados, porque você, para ter um aerofólio, né, que basicamente é uma asa infinita, você vai ter no túnel de vento as extremidades do aerofólio tocando a parede. Então, pode ter efeito de bloqueio da parede e tal, a gente sempre tem que entender bem isso, né? No caso de estudos que tem aí transição, a gente tem que também entender o nível de turbulência que está envolvido no túnel de vento. Então, plotar esse tipo de coisa é interessante. Quando você tem onda de choque, você vai ver também de maneira bem clara a região da onda de choque ou uma região de descolamento na distribuição do coeficiente de pressão. Você pode plotar outras propriedades também que sejam interessantes. Então, assim, a gente conversou aqui sobre uma série de coisas, né, desde o que era o CFD até como a gente faz o pós-processamento. Eu acho que é interessante a gente dar um highlight nas coisas que são mais importantes. Então, o primeiro fato que eu acho que é muito importante é que a gente tem que entender o tipo de fenômeno físico que a gente quer simular, pelo menos ter uma visão inicial disso, e adequar todo o nosso processo, desde a geração da geometria até a escolha dos métodos numéricos e setagens do solver, de acordo com aquela física que a gente pretende observar no problema. Então, isso é bastante importante. Uma vez que isso está feito, a gente precisa adequar a malha, né, gerar uma boa geometria, em seguida gerar uma boa malha e fazer um cheque de qualidade da malha. O cheque de qualidade da malha pode ser tanto uma inspeção visual, procurando por elementos que são visivelmente problemáticos,
quanto usando ferramentas de verificação de qualidade de malha que algumas vezes estão disponíveis no próprio gerador de malha. Então, quando a gente faz isso, em geral é possível observar quais são os elementos de mais baixa qualidade, e aí você pode mexer posição dos elementos, você pode então mesmo refinar uma certa região e aí rechecar a qualidade e observar se a tua malha nova de fato tem qualidade maior do que a anterior. Claro que eu comentei aqui de limpar a geometria CAD, né? Isso, claro, é um ponto, na verdade, até anterior à geração da malha, em que a gente vai eliminar as características geométricas que não são de interesse para aquele estudo. A gente vai também procurar furos, buracos que tenham que ser fechados e vamos deixar a geometria ideal para o processo que nos interessa para aquele estudo que está em observação. E, claro, quando a gente estiver rodando a simulação, a gente vai monitorar a convergência, vai observar a convergência dos resíduos e também vai observar, eventualmente, a convergência de outros parâmetros de engenharia que são de interesse, como, por exemplo, coeficiente de sustentação, coeficiente de momento, coeficiente de arrasto. Uma vez tendo isso, a gente pode ter um sentimento inicial de que a nossa solução funcionou de maneira correta. Muito embora, para fazer isso de fato, a gente precise também observar outras coisas, como, por exemplo, a topologia do escoamento, e observar algumas propriedades do escoamento e observar se de fato aquilo faz sentido dentro do escopo que nos interessa, dentro das propriedades físicas que são interessantes para nós, naquele estudo especificamente. Então, eu acho que esses eram os slides que eu queria mostrar.